A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Esta manhã de quinta-feira, eu quero compartilhar um texto da palavra de Deus aqui com meus amados, que está inserido em 2 Coríntios capítulo 11, verso 1 e 2, que diz assim: Oxalá me suportasse um pouco na minha loucura, suportai-me, porém ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Meus amados e queridos irmãos que me acompanham por esse canal que não tem nenhuma pretensão a não ser a glorificar o nome do Senhor, portanto que não tem nem nome. É um canal que a minha intenção unicamente é poder edificar a Igreja de Cristo através da sua palavra, e eu aqui como um meio de comunicação, um meio de inspiração para a sua vida. Queridos, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para a igreja de Corinto é que, na verdade, essa palavra Oxalá quer dizer Deus queira. O apóstolo Paulo estava dizendo: Deus queira que vocês me suportassem um pouco a minha loucura. Me suportem um pouco ainda. Porque o que Paulo pregava para a igreja, não só a igreja de Corinto, mas por onde ele passava, as demais igrejas, quem não era espiritual não entendia, porque as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Então quem ouvia Paulo pregar achava que ele estava louco, que não tinha cabimento aqueles ensinos para aqueles dias. Os próprios apóstolos às vezes questionavam acerca dos seus ensinamentos, e ele tinha que instruir, explicar. Por quê, queridos? O zelo de Paulo aqui não era um zelo de construir templo, de abrir inúmeras igrejas, de fazer inúmeros movimentos. Paulo está afirmando aqui nas suas palavras que o zelo dele era o zelo de Deus, não era um zelo próprio. Era por isso que ele sofria naufrágio, perseguições, cadeias. Por quê? Ele tinha um zelo de Deus porque ele estava preparando a igreja como uma virgem pura para receber o seu marido, a saber, a Cristo. E haja vista que o contexto desse texto está falando acerca dos falsos apóstolos. Eu, como sacerdote de Deus, como pastor e bispo, a minha preocupação não é com crescimento, não é com abertura de igreja, não é com... Porque o próprio Deus diz que um planta, outro rega, mas Deus é quem dá o crescimento. Tanto o que planta como o que rega não é digno de honra, é Deus que dá o crescimento. Só Ele é digno. Queridos, nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. O próprio Jesus nos advertiu que um dos sinais da sua vinda, da iminência da sua vinda, seria a propagação dos falsos apóstolos, dos falsos profetas. E não é o que nós temos vivenciado nesses últimos dias? Muitas pessoas migrando das suas igrejas idôneas, igreja de princípios bíblicos. Não estou falando de igreja de 100 anos atrás, eu estou falando de igreja de princípios bíblicos. Uma igreja que nasceu hoje, mas que seja uma igreja de princípios bíblicos. A própria palavra de Deus vai nos dizer
que visto que o homem não conheceu a Deus pela sabedoria de Deus, aprove a Deus salvar os crentes, salvar nós, salvar você que me ouve agora, meu irmão, minha irmã, pela loucura da pregação. É isso que Paulo está dizendo. Olha, o que eu prego a vocês parece até loucura, mas é uma loucura zelosa de Deus que vai levar vocês ao reino do céu. E muitos migram achando que o pastor, que o sacerdote, que tinha que ter esse desejo, esse zelo de Deus no seu coração, em preparar a igreja como uma igreja pura, virgem pura, apresentar ao seu marido, a saber, a Jesus. Será que as nossas preocupações como bispo, como apóstolo, como pastor, como sacerdote, como ministro da palavra, como profeta, o nosso cuidado é apresentar a igreja virgem pura a um pastor, a saber, Jesus Cristo? Oh, meus queridos, pelo fruto se conhece a árvore, não é pelo caule, não é pela frondosidade da árvore, não é pelas folhas, é pelos frutos. Igrejas, mega igreja que não tem nenhum fruto do Espírito. Isso é igreja virgem, pura, para apresentar ao seu marido, o pastor Jesus. Meu querido, minha querida, você que me ouve, pelo amor de Deus, oxalá, Deus queira você me suportasse a minha loucura. Eu estou fazendo das palavras de Paulo minhas nessa manhã, para te dizer, desperta tu que dorme. Eu não vou nem falar das 10 virgens. Não vou falar das 10 virgens. Mas, meu querido, eu queria que você entendesse a minha loucura, a loucura de um bispo que tem desejo de Deus, de ir para o céu e levar alguns consigo. E isso não é pelos meus dons, pela minha inteligência, pela minha sabedoria, pelo meu canuto de faculdade, não. Mas é pela loucura da pregação. Amém, minhas amadas? Amém, meus amados? Que Deus abençoe. Eu espero que os ministros que todos vós tenham ouvido, tem sido subordinado a eles, tem essa loucura de apresentar você como uma virgem pura ao seu marido, ao nosso marido, a saber, Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, o seu lar, a sua família, e te guarde dos falsos profetas, dos falsos apóstolos, dos falsos pastores, dos falsos bispos. Em nome de Jesus.